voltando aqui para a nossa programação, depois de 2 semanas aí, longe daqui da BMC, fazendo trabalho, claro, importante aí para Warren, desse road show que ele estava ali fazendo. Eu estava acompanhando pelas redes sociais, viu, Celso? Obrigada pela sua volta, seja bem-vindo novamente. Obrigado, bom dia, estou de volta aqui num dia extremamente importante, né, para falar sobre as eleições, mas fiquei de fora. Falamos para mais de 350 pessoas sobre isso, né? O que acontece. Não adiantava falar se vai dar esse resultado ou aquele, mas o que acontece e quais são as oportunidades e riscos em relação às eleições, né? Exatamente, a gente vai seguir muito nessa linha, mas primeiro eu já quero começar, né, exatamente que logo, né, nesse dia após aí, esse resultado do primeiro turno, o mercado financeiro parece bem otimista aí com o resultado das urnas, pelo menos uma alta do Ibovespa mostrando aí, né, acho que esse otimismo. Como que você está vendo esse movimento? O JP Morgan disse, né, que essa diferença menor do que o esperado entre Lula e Bolsonaro, né, mostrando exatamente um erro ali dos resultados das pesquisas, acaba indicando esse aumento de chances de vitória de Bolsonaro, e é isso, né, que tem sido esse fator positivo para os nossos ativos agora locais. Você acredita aí que a leitura, né, do JP Morgan aí sobre o mercado, essa reação é essa mesmo? É isso que os investidores estão olhando? Eu gosto de olhar mais, né, um cenário mais amplo. A gente já falava até nas nossas apresentações. Primeiro, a gente não acreditava não é que não acreditava nas pesquisas, mas era uma discussão de metodologia, abstenção, e a gente falava, poxa, em nenhum momento houve a vitória no primeiro turno do candidato Lula, porque agora, né, com essa rejeição elevada, tudo o que aconteceu, ele ganharia, era o primeiro ponto. Então, para a gente, teria sim um segundo turno. O outro é que o mercado financeiro, e a gente conseguia verificar isso através até de sites de aposta, essa é a grande verdade, colocava que a chance do Lula vencer era de 80% e 20% do Bolsonaro. Então, já colocava isso. A gente acreditava que a disputa seria extremamente acirrada. Então, falando da parte da presidência, o que acontece, né, quando você tem isso? A gente vai ter que falar de Congresso. E aí, falando de Congresso, que hoje, né, já há algum tempo, não hoje, mas já há algum tempo, o Congresso ele é extremamente importante, porque é ele que vai aprovar, né, reformas como a gente viu, marco do saneamento, a própria Eletrobras, discussão sobre os Correios, privatização de empresas. E aí, quando você tem um Congresso que veio mais de centro-direita do que se imaginava, a gente já imaginava um Congresso mais de centro-direita, por isso que a gente destacava isso junto aos investidores, que esse Congresso vai ser mais de centro-direita. Não dá para o Lula, se vier a ganhar, dar o que a gente chama um cavalinho de pau e querer aprovar medidas que populares vão gastar mais e tudo isso, tamanho do Estado, se você tem um Congresso mais de centro-direita. Então, o que acontece? Os candidatos de deputados federais, senadores, que venceram foram apoiadores do Bolsonaro, apoiadores desse governo. Então, isso coloca assim, a dificuldade de vir um Lula mais de esquerda, se ele vier a vencer. Um Lula que, vou aprovar uma medida. Não vai, porque o Congresso não vai deixar. Fora a discussão de orçamento secreto. Mas ele não vai deixar. E a outra é, o Lula vai ter que ter um discurso mais de centro. Se vier a ganhar, a discussão até hoje era se o Lula, por conta disso, já anunciaria a composição do Ministério da Fazenda, Economia em relação a isso. A gente não acredita que ele vai fazer isso, que pode ser um tiro no pé. Então, a eleição está extremamente aberta. Bolsonaro é a previsibilidade, essa é a grande verdade, Paulo Guedes permanece. Do outro lado, você tem alguém extremamente imprevisível, porque você não tem plano de governo, você não tem ainda os ministros, a discussão em relação a isso. O que houve agora foi, olha, por isso que o dólar está caindo 3%, o Bolsa subindo quase 3%. E aí o mercado olha e fala, peraí, como tinha uma probabilidade maior do Lula vencer, agora menor, né, eu diria, foi acirrado, tem ali que olhar, quem vai decidir vai ser Minas e São Paulo, essa é a grande verdade, né, a possível virada, é óbvio, Lula permanece como favorito, mas isso reduziu muito, mas o ponto é Congresso e estados, onde vários governadores que venceram também são apoiadores do Bolsonaro. Então, dificulta a vida do Lula em governar em medidas que a gente já viu que no passado já deram errado. Então, por isso que o mercado está reagindo, a gente discutia muito isso, em relação às oportunidades. Bolsa extremamente barata e um dólar também num patamar ainda elevado.
Então, nesse cenário, esse ajuste hoje que está ocorrendo é muito por conta disso. Não só porque já segundo turno, já acreditava, era muito pequeno, para a gente quase não existia, não posso dizer que é zero, mas também, principalmente, Congresso, Câmara, né, os deputados, maioria de direita e também senadores. Como é que você avalia as possibilidades de reformas ou propostas econômicas em cenário de Lula ou Bolsonaro? Cada reforma específica ali, tributária, administrativa? Perfeito. Em relação à reforma tributária, já foi aprovada até na Câmara. Eu diria que hoje, se o Bolsonaro vence, ela anda. Não teria problema nenhum, seria aprovada rápido. Não estou nem dizendo que é a melhor reforma, tinha muita coisa para fazer, mas é alguma reforma. Um Lula, não. Se ele vem, ele vai querer mudar, isso vai demorar. E a outra é, como é que isso vai ser, dependendo das mudanças que ocorrerem, como é que isso vai ser aprovado no Congresso, dado que ele não tem maioria, ele está bem distante da maioria. Então ele vai ter que sentar com o centrão. O grande ponto é, como os deputados eles têm um orçamento secreto, que até a gente já falei com alguns, que se o STF, por acaso, limitasse, eles mudariam de nome e aprovariam de novo. Então criou vida própria, essa é a grande verdade, né, com esse orçamento para os deputados. Isso voltaria, o Lula, com o governo dele, faria uma nova proposta, reforma administrativa, reforma tributária para vir. Então, o tempo para isso acontecer vai demorar muito mais. Eu diria, com o Bolsonaro seria mais rápido, por conta desse apoio por parte, né, dos deputados e senadores, e já foi aprovada, né, na Câmara, seria pelos senadores, também tem a maioria, mas com o Lula a gente acha que ela vai ser revisada para depois ser encaminhada. Então, demora um pouco mais. Mas, assim, os dois têm que aprovar, esse é o grande ponto, né? A gente lembra que muitas vezes foi o Congresso que puxou as pautas. Essa foi a grande verdade. Por quê? Pela necessidade. Tem ali um problema de mais de 50 bilhões de reais por conta do auxílio emergencial de 600 reais. Tem um rombo. Ah, já furou o teto de gasto? Sim, os dois vão furar, querem até mudar a regra em relação a isso. Então, precisa-se encontrar, eu diria, esses 50 bilhões de reais, ele vai vir via reforma tributária independente do governo. Mas, resumindo, com o governo Bolsonaro isso anda mais rápido, com o governo Lula ele vai rever, e aí vai ter que ir para o Congresso, vai ser votado novamente, e vamos ver que reforma a gente vai ter. Bom, Celson, deixa eu falar um outro assunto, né, que está chamando bastante atenção hoje, pegando um pouco do gancho aí em relação à questão das pesquisas, né? A gente viu aqui no estado de São Paulo, Tarcísio aí em primeiro lugar, indo para o segundo turno, e já estamos vendo uma grande reação da Sabesp, ali um dos ativos aí, né, que é uma grande perspectiva de privatização. Deixa eu ir com o Felipe primeiro, que ele vai mostrar essa alta aí pra gente, e a gente fala mais sobre esse assunto. E aí, Felipe, Sabesp ainda continua desapontando entre as maiores altas? Tá sim, Paula. A Sabesp é a maior alta do Ibovespa hoje, com 12,14%. A gente lembra que logo no comecinho do pregão, Sabesp já estava com praticamente 18% de alta. A Sabesp crescendo bastante aqui nesse pregão. E o que é interessante, olha só, a gente vê o candle vermelho aqui é porque ela começou muito em alta e aí foi baixando. Mas olha esse gap de alta, né? Essa diferença entre os candles de um dia para o outro. E aí é interessante essa questão, Paula, porque eu até queria perguntar para o Celson, porque a gente viu uma movimentação até mesmo no mercado, e não só no mercado, mas vários investidores tentando fazer algum tipo de posicionamento com um objetivo pura e simplesmente eleitoral, né? Até mesmo há alguns dias, uns investidores falavam, olha, qual eleitoral é Sabesp, ou de repente, se a gente tiver um ex-presidente Lula, a gente pode ver construtoras, varejo, educação, enfim, eu queria saber da opinião do Celson sobre essa movimentação de investidores com pura e especificamente no call eleitoral, se isso também pode ser visto agora até o segundo turno, ou se já está mais difícil por conta desse equilíbrio entre Lula e Bolsonaro. Celson, como que você avalia essa movimentação? Excelente pergunta. Falando nisso, né, foram mais de 9 palestras rodando aí o Brasil, e a gente falava muito isso, né, o call eleitoral Bolsonaro, estatais voam, essa é a grande verdade, até por discussão sobre privatização, bancos, anda como um todo o índice, porque tem a previsibilidade
a favor, né, de um governo que a gente sabe. Paulo Guedes permanece, equipe econômica, Banco Central independente mais 2 anos, mas tem a renovação e assim vai. Queda de juros já para o segundo semestre do ano que vem, inflação controlada, a gente está vendo isso, crescimento do PIB. Ok. Quando passa para um governo do candidato Lula, o que acontece? Você mesmo citou. É um incentivo ao consumo, ao varejo, às empresas imobiliárias, incorporadoras que a gente viu no passado, Minha Casa Minha Vida, principalmente as de renda menor, e educação, que foram criadas várias empresas ali, a gente viu via o FIES, e essas empresas, né, foram criados grandes conglomerados, se beneficiariam. Por outro lado, as estatais sofreriam muito. Na semana passada, o próprio Lula ele falou sobre isso. Ele falou que ele tem que mudar o preço da paridade de preço internacional, porque o custo de extração é em reais da Petrobras. É um absurdo ele falar isso. O custo é em dólar, equipamentos, mão de obra, o produto é dolarizado. Então, por isso que Petrobras está subindo 8% hoje. Como é que uma blue chip desse tamanho subindo 8%? Por quê? Primeiro, reduz a interferência, né? Primeiro, tem uma eleição aberta aí, com ainda um favoritismo para o ex-presidente Lula, mas reduziu-se ali, até porque vai para um segundo turno, e as pesquisas chegaram a errar 14 pontos percentuais. Segundo ponto, Congresso. E aí, dependendo do Congresso, em relação às medidas, um Congresso de centro-direita dificilmente vai aprovar algumas medidas que de interferência dentro das companhias. Na Sabesp, aí é diretamente Tarcísio, que estava atrás, não sabia nem no momento que iria no turno, e abriu, né, uma diferença e provavelmente vai ser eleito ali. E aí, muito provavelmente, privatização de ativos também no estado de São Paulo. Então, quando a gente olha o mapa, a maioria dos governadores que venceram apoiam, né, o presidente Bolsonaro, olhando essa agenda mais de privatização, redução do tamanho do Estado, e aí ativos estatais se beneficiam nesse cenário. Então, eu diria, a Bolsa permanece barata, qual ainda é esse? Um call voltado para um Lula, educação, né, a parte de incorporadoras, consumo e varejo, como ele fez no passado, e prejudicou bastante bancos e estatais, essas sofrem mais. Por outro lado, quando você tem Bolsonaro, ativos que se beneficiam mais aí, principalmente as estatais, mas como a Bolsa está muito descontada, o investidor estrangeiro tem sempre um receio do que acontecerá, o investidor estrangeiro também estava com receio de, olha, como é que vai ser, vai ter tumulto, e o que a gente viu não foi nenhum tumulto, não houve nenhum tumulto, só na hora de votação, teve muitas urnas aí que acabaram tendo que a votação até muito mais tarde, 7, 8 da noite, mas não houve nenhum tumulto, nenhum problema, não existe isso aqui, vivemos numa democracia, mas esse é o grande ponto que acontece em relação a isso. Com o Bolsonaro, o Bolsa anda mais como um todo, com o Lula, alguns setores específicos andam, mas outros sofrem. Eu sei que o Felipe tem mais uma pergunta aí, Felipe, pode fazer, fica à vontade, depois eu faço a minha. Pode fazer, pode. Vou monopolizar aqui, Paula, não quero, mas é sempre bom beber de uma fonte boa, né? E o Celso aqui sempre traz boas explicações pra gente. Ô Celso, claro, né, a gente já viu essa movimentação na semana passada, quando a gente falava que Brasil não é ilha e que está sujeito muito à movimentação do exterior, né? Eu queria entender um pouquinho sua visão sobre o movimento do exterior nesse otimismo do começo da semana, porque toda aquela situação envolvendo o Credit Suisse, no fim de semana, colocou muita pulga atrás da orelha do investidor. O que vai acontecer? Para onde que vão os mercados? Corre um risco institucional muito sério o Credit Suisse, o que ele poderia trazer de consequência para os mercados? E aí a gente olha a Bolsa hoje, claro que tem um componente doméstico muito forte, mas eu queria entender sua visão sobre o cenário lá fora, interferindo de alguma maneira nas ações e no mercado aqui no Brasil. Não, perfeito. O grande risco a gente enxerga muito mais o cenário externo do que o cenário interno. Isso pelo nível de valuation que a gente está discutindo. Quando a gente olha preço, lucro, valor de mercado das empresas, né, em relação ao lucro das empresas, a gente está em patamares próximos a 2008. Quando a gente viu o problema, né, da crise de subprime, ou seja, de hipotecas nos Estados Unidos. Quando a gente olha e gosta de olhar o relativo, Bolsa brasileira em relação à Bolsa nos Estados Unidos, o desconto é maior ainda, é abaixo do patamar quando a gente teve a crise em 2008. Então, beleza, não somos uma ilha, mas estamos extremamente descontados. O investidor precisa buscar ativos. E fora que o investimento estrangeiro no Brasil, dentro dos portfólios, é pequeno.
Eu lembro em final de 2019, quando eu fui visitar instituições nos Estados Unidos, eles falavam, tenho 0,5% no meu portfólio. Aí eu falei, pô, se a gente entregar, fizer um trabalho, dá para fazer o quê? Pô, dá para dobrar. Pô, mas é só de 0,5 para 1. Só que isso é muito grande, esse volume. E fora que a gente vivencia problemas. Rússia, a gente está vendo por conta da guerra. China apoiando a Rússia, então o investidor tem receio de investir na China com esse cenário que a gente está vivenciando. Turquia, África do Sul, vários países, não vou falar nem citar a Argentina aqui do lado, mas vários países com problemas. Então, o investimento tende a vir para o Brasil, porém, foi isso que você mencionou, com alta de juros, uma inflação que a gente não sabe lá fora para onde ela vai, essa é a grande verdade, principalmente quando a gente analisa zona do euro e também ainda do Reino Unido, até pelas medidas tomadas, né, há 2 semanas atrás, que foram um susto absurdo, não subiu os juros como deveria, o Banco da Inglaterra, e depois ainda vamos incentivar consumo. A gente sabe que isso dá errado, que gera uma inflação mais elevada. Então o custo da energia é um problema sim, principalmente zona do euro e Reino Unido. Nos Estados Unidos, a discussão é para onde vão os juros. Vão atingir 5% e para, ou até 5%? Beleza, se tiver isso, o mercado já sabe, se programa e fala, olha, os ativos já poderiam estar no preço. A gente acha que lá fora a bolsa ainda sofre. O que tende a acontecer é um descolamento pelo cenário melhor, mas a gente vai andar menos. Se o cenário lá fora tivesse positivo, essa bolsa podia estar buscando 130 mil pontos no curto prazo. O problema é que lá fora vai continuar pesando, vai continuar gerando volatilidade, porque os bancos centrais precisarão continuar elevando os juros para tentar conter essa inflação, e isso tende a perdurar por um período maior de tempo. Então, o juros nos Estados Unidos elevando para quase 5%, ele vai ficar um período maior de tempo por lá. Mesma coisa quando a gente fala de Banco Central Europeu e também no Reino Unido. Então, isso vai continuar pesando aqui, porém, tem esse outro lado, que o fluxo para o Brasil ainda não veio. Então, eu diria que a gente tem um potencial sim, nossa bolsa está barata, mas não dá para olhar a curto prazo, infelizmente. Mas acho que se eu tivesse que pesar os dois, olhando um prazo aí de pelo menos 3 a 5 anos, teria a bolsa. Acho que todo mundo tem que ter renda variável, essa grande discussão. Mas o perfil é conservador, mas todo mundo deveria ter que ter, mesmo com um percentual pequeno, e aproveitar esse momento que, quando a gente chega num patamar de elevação de juros aqui e mas vai demorar a reduzir. Tá, segundo semestre do ano que vem. Pode ser daqui a um ano, ok. Mas já sabe que daí em diante é de queda os juros aqui. E isso já se mostrou que quando para esses juros aqui, bolsa por aqui anda. Entendo, tem que se preocupar com lá fora, mas aqui a gente tem ativos extremamente baratos que dependem muito mais do nosso crescimento econômico, muito mais do cenário doméstico, e aí é por isso relativo. A gente tem uma posição muito pequena lá fora, não ter posição no exterior e ter uma posição aqui mais em Brasil em renda variável, dado o cenário extremamente positivo que a gente tem para o Brasil e no relativo também. Deixa eu só atualizar um dado importante, saiu agora aqui, PMI industrial dos Estados Unidos sobe 52 em setembro, né? Acabou de ser divulgado agora, então o índice geral de compras industrial lá dos Estados Unidos ficando em 52 cravado, né? Estava antes 51,5 em agosto, né? De acordo com o resultado divulgado agora pela S&P Global, e o número ficou acima das estimativas do mercado. O mercado estava esperando em 51,8, então aí no período acaba trazendo então aí uma força maior, 52 pontos em setembro. Ô Celso, eu queria falar um pouco mais de exterior com você, mas antes de eu ir lá para o Reino Unido especificamente, que era a minha próxima pauta, só trazer uma leitura aí em relação a esse PMI, né, industrial aí que a gente tem. Agora a gente vai ter payroll no final também desta semana, na sexta-feira. Qual que é a sua leitura aí exatamente, como deve ser, né, o peso desses números para o mercado internacional, principalmente as bolsas lá nos Estados Unidos? O maior peso, a maior preocupação nos Estados Unidos é com a parte de empregos. Por quê? Você tem, infelizmente, né, fala isso, é até ruim, mas o que o Fed, o Banco Central norte-americano quer? Que gere desemprego. Esse é o ponto. Porque com pleno emprego, a economia extremamente aquecida, você tem uma inflação de salários elevados, então custa mais para as empresas, isso é repassado nos preços, a busca por mão de obra extremamente elevada, muita gente não querendo trabalhar porque recebe auxílio, isso acontece nos Estados Unidos, então eles estão olhando sim, um aumento, olha, a gente quer gerar desemprego, por incrível que possa parecer, para desacelerar esse crescimento econômico. Então o payroll, que nada mais é do que essa folha, né, essa parte salarial no mercado de trabalho norte-americano é extremamente importante junto com a inflação. Então, esses são esses dois dados mais relevantes para olhar. A gente até aqui está com a taxa de desemprego em queda, né, também, mostrando que a economia está crescendo. Só que a gente está com uma inflação mais controlada para baixo,
até pelas medidas que foram tomadas por aqui. Lá não, lá eles estão iniciando, né, basicamente, já começaram, mas estão subindo juros. Então eles estão levando taxa de juros por lá para tentar conter essa inflação, retirada também de estímulos. Então isso ainda vai demorar um pouco a acontecer, apesar da economia norte-americana extremamente dinâmica, rápida, muito mais rápida do que a europeia. Pô, imagina falar com todos os países da zona do euro, é um problema enorme ali lidar com isso, diferente até um pouco do Reino Unido, mas os números têm vindo ainda forte. Tem algumas surpresas, não surpresas, mas alguns números que têm mostrado uma desaceleração da economia norte-americana, principalmente o segmento de incorporadoras, aí o segmento quando a gente fala de imóveis, que aí novas residências, vendas de imóveis, até porque os juros das hipotecas, os juros dos financiamentos imobiliários, eles saíram de um ano atrás para casa de 3% para mais de 6% agora. Ou seja, está muito mais caro comprar imóvel, a prestação mais do que dobrou em um ano, e aí não teve esse aumento no preço das casas, as pessoas começam a consumir menos, isso tem uma redução no nível de emprego, porque se essas empresas estão produzindo menos casas, né, digamos assim, entregando menos casas, você tem um baita de uma força, né, para acelerar crescimento econômico nos Estados Unidos, o setor de construção civil, como é na China também, que vem desacelerando lá todos os problemas que a gente viu, da Evergrande, dentre outras, e Evergrande só representa 3%, né, do market share, isso é absurdo, lá das incorporadoras chinesas, e tem aquele tamanho, gerou aquele receio nos mercados. Mas, olhando os Estados Unidos, a gente tem que estar olhando isso. E os dados de construção civil vêm desacelerando. Assim, a economia dos Estados Unidos vem desacelerando. O que a gente tem que olhar agora é principalmente a parte do payroll, a parte de folha de trabalho e pedidos de seguro-desemprego. E nesse cenário externo, Reino Unido, né, voltando atrás aí, Liz Truss teve que dar uma marcha ré ali na sua política, né, fazendo uma suspensão agora daquele corte de impostos após a grande repercussão negativa que acabou derrubando a Libra por lá. Queria entender a sua visão, né, em relação a essa lambança, vou dizer assim bem claro, de Liz Truss, logo de cara, né, assumindo aí o seu mandato e fazendo várias situações, sendo muito criticada. Como que você avalia agora, né, essa marcha ré que ela teve que anunciar hoje? Será que isso vai ser aí o suficiente realmente para trazer né, acalmar um pouco mais o mercado? Não, isso acalma, né? É muito ruim. Ela acabou de entrar, tomou uma medida que a gente julgou absurda. A gente já viu que isso dá errado em qualquer... rasga do livro de economia, dá errado em qualquer lugar do mundo. Ela fez isso. Mas menos mal, dado que a repercussão foi muito ruim, voltar atrás. Mas aí gera uma falta de credibilidade, né? Você fala, pô, peraí, as próximas medidas, ela vai vir e depois cancela novamente? O que a gente pode esperar? E o que pode vir de medidas? Então, para ganhar novamente a confiança e credibilidade, é positivo voltar atrás, mas o problema agora fica na pessoa, assim, na profissional em relação aos próximos passos. Que tipo de medidas que ela vai tomar e o quanto o mercado vai acreditar. Essa é a grande verdade. Então, positivo voltar atrás, mas ruim por conta da credibilidade em relação a isso. Logo agora que ela entrou tem muito pouco tempo, né? Essa é a grande verdade. Exatamente, muito bem, é isso. Celson, quero agradecer, como sempre é um prazer poder falar contigo. Muito obrigada pelo seu tempo, por sempre estar aqui com a gente. Até semana que vem. Até semana que vem, uma excelente semana a todos nós, né? Tem muita coisa aí para acontecer, né? Esse segundo turno, são 4 semanas aí, tem muita coisa em aberto e a gente vai monitorar. O que fica aqui sempre claro oportunidades existem, o Brasil não vai acabar, o Brasil não vira Venezuela, não vira Estados Unidos. A gente fica no meio do caminho. Mas tem muita coisa para acontecer e votar é muito importante sempre. Que aí a democracia a gente elege, né, os nossos políticos. É a nossa maneira de expressar. Obrigado. Até semana que vem. Excelente semana. Obrigada.